A vida de canal é tão difícil. Gravando um vídeo na beira da praia, no Marco Zero de Fortaleza. Pensa no Big Hits. Pensa no Igor. Vamos renovar o quadro das histórias. Pense! Estamos aqui para isso, no Marco Zero de Fortaleza, para mais um vídeo totalmente novo da série das histórias, que é um quadro aqui do canal, para você que chegou assim de paraquedas. É um quadro no canal onde eu conto a história do teatro, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo dos demais episódios. E esse é o primeiro episódio onde eu vou contar a história do teatro no Brasil. Então, gosta desses conteúdos? Deixa o teu like, se inscreve e simbora conhecer o teatro no Brasil. Pense! De um modo, meus queridos amigos, que assim, o teatro não começou muito bem aqui no Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles não quiseram, como anularam toda uma cultura indígena, uma vez que o índio, as comunidades indígenas, os povos indígenas já tinham toda uma cultura, tem toda uma cultura através dos seus rituais, através das suas danças, através da sua língua, através da sua história e de cultuar as suas grandes entidades. Eles até então, quando a Companhia de Jesus, os jesuítas, resolveram catequizar os índios, eles transformaram, e aí é onde é a coisa mais grave de tudo isso. E aí entidades como Guaixara, Savarana e Aimbiré se transformaram em demônios nos dramas religiosos que Padre Anchieta escrevia para as comunidades e aldeias, uma vez que os próprios índios também entravam em cena e combatiam, através da catequese, as suas próprias entidades. Isso confundia muito a cultura indígena para os próprios índios, uma vez que eles começavam a duvidar que, até então, tudo que eles acreditavam era certo. Veja bem, a Igreja Católica e os jesuítas, eles engoliram a cultura indígena para poder, através dos seus mistérios e milagres, ditarem qual era até então o teatro verdadeiro. E aí as primeiras peças até então eram escritas tanto pelo padre Manuel de Nóbrega, que foi um dos primeiros a instituir esse teatro mais religioso. Depois, e um dos maiores dessa época também era o padre Anchieta, que escrevia tanto em português como também em guarani. E aí os índios, quando entravam em cena, também tanto diziam em português como em guarani as falas, mas poucos davam falas, poucos tinham falas em cena, uma vez que só os portugueses, quando também entravam em cena, os padres, é que tinham direito a essas falas. E aí existia, depois do teatro em São Vicente, que até então registrado o primeiro espaço teatral no Brasil, na aldeia de São Vicente. As aldeias até então eram criadas para afastar os índios e a voltarem a ter práticas pagãs, ou seja, a exercer a sua própria cultura. E daí então que começou a surgir uma grande dramaturgia para representar o Brasil e essa brasilidade que na verdade estava contando apenas essa catequese, digamos assim, essa conversão dos índios, dos pagãos para o cristianismo. E aí minha pergunta: quando foi que nós começamos a nos tornarmos originais e o Brasil a ser Brasil? E a nossa originalidade como brasileiros surgiu com o povo nas primeiras manifestações populares, nas primeiras festas populares. Ah, mas aí eu vou parar por aqui, que isso aí já é tema para um outro vídeo. E se você ficou até o final, muito obrigado a você. Espero que você tenha se divertido, que você tenha aprendido, que você tenha gostado dessa primeira versão nova, essa nova versão do primeiro vídeo das histórias, nova temporada. Muito obrigado e até a próxima. Pense!
ao querer, com a companhia de Jesus, que são os jesuítas, ao catequizar, eles deformaram e distorceram